Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do especial Eleições do Benfica 2021. Eu sou o João Tibério e aqui ao meu lado estou acompanhado pelo meu camarada e grande amigo Sérgio Engrácia. À imagem das eleições do ano passado, convidámos todas as candidaturas para umas entrevistas em que vamos percorrer todos os programas e os seus projetos. E connosco temos o candidato à presidência do Benfica, Francisco Benítez, figura maior do movimento Servir o Benfica. Pelo contrário, a candidatura de Rui Costa justificou a sua ausência nestas entrevistas com o excesso de compromissos mediáticos, incluindo movimentos não independentes, digitais, etc. Portanto, aproveitemos esta noite com o Francisco. Olá, Francisco, boa noite. Olá, boa noite e desde já muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui a falar com vocês. É um programa que eu também vejo de vez em quando e gosto muito porque acho que é um serviço que vocês estão a fazer ao Benfica, que infelizmente a BTV devia fazer e não faz. Mas enfim, são outras... Acho que durante a noite já lá vamos chegar. São outras. Bom, para desbloquear aqui a conversa, o nosso quebra-gelo, dizer-lhe que tem aqui um espaço muito agradável. Um espaço ainda bem. Onde se possa beber Benfica é sempre bom. Graças a Deus, pá. E também a colaboração de muitos benfiquistas que nos foram emprestando verdadeiras relíquias que temos aqui e que fez deste espaço um espaço muito acolhedor e onde passamos a maior parte do nosso tempo. O Benfica é muito memórias. Muito memórias, vive muito memórias. Tem alguma relíquia que seja aqui aterradora? É esta. É exatamente esta. É este, está aqui, pá, assinado pelo João Pinto. Está assinado pelo João Pinto. Muito bom. Pois, este foi mesmo assinado pelo João Pinto e foi é o nosso vice-presidente, Pedro Brinca, que nos veio aqui trazer este quadro para ficar aqui. Já sabemos que não podemos mexer muito nisso. Não convém. Ele até está aqui plastificado, que é para não... É uma verdadeira relíquia. Francisco, já felizmente, como estávamos a falar antes de começarmos a gravar, o Francisco e o movimento este ano, ou nestas eleições, têm tido muito mais a expressão mediática, se assim poderemos dizer. Essa é a principal diferença da candidatura do ano passado? A expressão mediática... Pode ser, mas quer dizer, a expressão mediática que nós temos é-nos dada pelos próprios mídia. Ou seja, nós temos este ano mais procura pelos mídia do que tivemos no ano passado, que é normal. O ano passado nós não éramos conhecidos, estávamos a começar. Este ano já temos um ano de atividade, um ano de luta pelo Benfica, onde conseguimos efetivamente algumas vitórias e eu acho que isso nos é reconhecido, quer pelos benfiquistas, quer pelos mídia, e por isso nos procuraram. Yeah. E o que é que aprendeu sobre o Benfica durante este último ano? Isto é um bocadinho... Esta pergunta é um bocadinho... Não, mas não é traiçoeira, não, porque nós aprendemos muito sobre o Benfica e talvez a maior lição que nós tivemos sobre o Benfica este ano foi a Assembleia Geral Extraordinária. Okay. Isso foi a maior lição que nós tivemos. Porquê? Porque foi a demonstração clara que o benfiquismo não dorme. Ele pode adormecer ligeiramente, mas quando ele é motivado, quando ele é cativado, quando ele é desenvolvido e estimulado, o benfiquismo aparece, o benfiquismo está cá para sempre. E, portanto, é uma questão de nós o sabemos estimular e nós, nessa Assembleia, as pessoas... Mas não devia ser o Benfica por si só, o Benfica, clube, instituição, dimensão mundial, incrível, o motivo único e suficiente para promover esse aparecimento dos sócios? Sérgio, devia, mas é assim, infelizmente aquilo que temos tido nos últimos anos é afastar os sócios do Benfica. É verdade. Tudo, é mesmo aí. Eu sei, quer dizer, tudo tem sido feito para afastar os sócios do Benfica, para pôr o benfiquismo adormecido, para nos tornarmos clientes, comprarmos cascóis, comprarmos camisolas, irmos ao jogo e irmos para casa. Pronto. E isso é o que tem sido feito. E não devia ser isso. O que devia ser feito era isto que vocês fazem, e isto que estamos aqui a fazer, as tertúlias de benfiquistas, os jantares de benfiquistas, o depois do jogo, o antes do jogo, durante o dia, isso é que devia ser feito. Mas, enfim, deixámos que isso acontecesse. Os benfiquistas também são culpados disto. São. Percebe? Também somos culpados disto, porque nos desleixámos, e o que eu aprendi este ano foi que quando este benfiquismo é exercitado, quando é estimulado, ele está cá, ele aparece. E esse foi... Somos imparáveis. E isso foi demonstrado, quer dizer, numa altura de pandemia, que era praticamente... E quando nós tivemos a ideia, vamos convocar a Assembleia, toda a gente, vocês são malucos, pá. Mas como é que vocês agora vão conseguir? Ninguém vai aparecer. Não é? Não, primeiro, para arranjar as assinaturas. Estávamos em pandemia, ninguém saía de casa. Quer dizer, as pessoas mandavam-nos por cartas, vinham entregar cá, e foi aí que nós vimos, isto, afinal, está tudo vivo.
Portanto, Você acha que o movimento, o Servir o Benfica, recupera um pouco daquele movimento associativismo que víamos no nosso clube, como é óbvio, mas também em outros clubes, que é um facto? Aquele mesmo espírito de movimento associativismo. mas esse é o princípio do Benfica. O Benfica, Como é óbvio, o Benfica nasceu assim, o Benfica nasceu pelo princípio de associativismo de 24 pessoas Mas que se quiseram juntar. Foi-se perdendo, não é? Foi-se perdendo porque no fundo o que aconteceu é que quem dirigiu ao Benfica queria que isso fosse perdendo. Não é? Queria que isso fosse perdendo, que era para não levantar ondas, para não levantar problemas, para... Enfim, o princípio de qualquer sistema que não quer que perturbem o seu desenrolar normal. E, portanto, foi isso que foi feito. Propositadamente, eu acredito que isso foi feito propositadamente, porque não foi estimulado muitas coisas que afinal era fácil estimular. O facto de você, por exemplo, precisar de 10 mil votos, de sócios que têm que ter mais de 10 anos de filiação consecutiva, isso inibe quase a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária. Quando devia ser novos, provavelmente os novos têm mais força, ainda mais ideias. Exatamente, quer dizer, o Benfica sempre nasceu, sempre viveu muito dessa partilha de ideias. Contam histórias, e eu leio, que havia Assembleias Gerais que terminavam às 5 e às 6 da manhã, onde você punha uma pergunta e o vice-presidente respectivo respondia à sua pergunta. Ouça, quando isso tudo acabou, as pessoas vão lá, falam, no fim vem alguém, diz ali 3 ou 4 frases feitas. Já estavam escritas antes? Exatamente, e ainda acabou. Num passado bem recente, nem atenção prestavam à... Ora bem, isso já para não falar quando você vai lá e é agredido, mas isso... Sim. Isso é outra... Isso era também outra. Malandra, qual é a figura de referência na história do Benfica? Malandra, porque depois pode parecer que estão a dizer eu sou o novo, não sei. Mas não. Que têm valores e princípios. O valor para mim é assim, eu já o disse, está escrito, a figura de referência para mim é Cosme Damião. E é Cosme Damião por uma coisa, eu li o livro de Cosme Damião, eu tenho o livro de Cosme Damião na minha mesinha de cabeceira, porque é uma coisa que eu gosto, volta ou não volta, vou ler partes da vida dele, porque ele, além de ser do Benfica, ele como pessoa era inspiradora. Percebe? E, portanto, eu tenho a figura do Cosme Damião muito presente e consulto várias vezes aquele livro porque gosto muito da figura dele, apaixonei muito pela figura dele. É uma figura que, independentemente de ser do Benfica, que o é, ele como pessoa era cativante. E não é preciso ser presidente para ser marcante. Ele nunca foi presidente. Foi presidente da mesa da Assembleia Geral. Outra também. Mas tinha carisma. Carisma é a qualidade mais importante de um líder? Ou é perigoso? Eu não sei. Aqui teríamos que perceber o que é que para vocês é carisma, o que é que para mim é carisma. Eu acho que a qualidade mais importante de um líder é que a gente que está com ele acredite nele e o siga. Isso para mim é a coisa mais importante. É ter essa capacidade de fazer com que as pessoas que estão com ele confiem nele e o sigam para onde ele for. Isso para mim é um líder. Se vocês chamam isso carisma, pode ser... Um grande líder é também saber sair... Claro. Saber delegar a sua liderança. Sim. Eu digo isto muitas vezes porque, em forma de brincadeira, mas que é um facto que aconteceu, que num dos meus tempos enquanto benfiquista, houve a oportunidade de ser um líder ou um chefe, ou seja o que for. E chegou uma altura em que eu achei que já não dava nada a esse grupo de pessoas. Certo. E, portanto, assumi facilmente, eu já não dou nada a este grupo, vou sair, saio de consciência tranquila, que tudo fiz para melhorar um pouco o nosso trabalho, o nosso benfiquismo. E é isso, é algo que falta... Mas, ou seja, às vezes a questão, no meu ponto de vista, a questão muitas vezes não é nós... porque a liderança, para mim, é uma coisa que é reconhecida. Exato. E é reconhecida pelos outros. Não somos nós que nos tornamos líderes, sim, não, são os outros que nos elegem como líderes, são os outros que nos dizem, que nos empurram para a liderança, são os outros que dizem eu quero seguir o teu exemplo ou eu quero seguir o teu caminho. E, portanto, às vezes nós... Mas o Francisco considera-se um líder? Eu não me considero líder, eu faço aquilo que acho que a minha consciência me comanda, que a minha alma me comanda. E depois há pessoas que efetivamente vêm atrás de mim ou vêm ao meu lado e trilhamos caminhos juntos. Okay. A liderança, como eu digo, a liderança nunca é imposta, é conquistada ou é atribuída pelos outros pares. Mas a sua liderança sente que foi ainda mais conquistada neste último ano de trabalho em prol do Benfica e da divulgação do Servir o Benfica? Não sei, isso tenho que perguntar tenho que perguntar à rapaziada, tenho que perguntar a eles é que sabem, não sou eu. Está bem. E o que é para si o Benfica?
Temos mais perguntas, portanto não precisa de ser... O Benfica para mim é um amor eterno, é um amor perpétuo, é um amor que nós temos, sentimos, é-nos dado pelos nossos pais e se passamos aos nossos filhos. E não queremos que esse amor nunca acabe. E, portanto, queremos que ele siga. E, portanto, é esse amor perpétuo e eterno que nós temos e que recebemos, cultivamos, trabalhamos, desenvolvemos e passamos aos nossos filhos logo que eles nascem, que é no meu caso, por exemplo, logo que os meus filhos nasceram, os 4 são logo sócios do Benfica, e o meu pai fez-me a mesma coisa, e portanto é esse amor que nós depois cuidamos durante o ano, queremos servir durante a nossa vida, queremos servir, queremos ajudar, barafestamos com ele, portanto é esse amor perpétuo, digamos, que eu acho que é o Benfica para mim. Foi pela mão do seu pai que foi a primeira vez ao estádio? Foi, exatamente. Sabe que agora não pode. Pois, fui com 5 ou 6 anos, agora não pode, claro. Agora não pode, não tem o cartãozinho. Vamos avançar um pouco para a parte do plano esportivo, começando pelo futebol. Atualmente, e cito, atualmente não são claras as atribuições de cada um, dizem no manifesto eleitoral. Como está então planeada a estrutura para o futebol? A estrutura para o futebol está planeada com a SAD, portanto, o Conselho de Administração da SAD, depois um diretor desportivo, um team manager, um diretor de scout e depois tem a parte, e depois a seguir ainda tem o responsável pela formação, exatamente. E a mudança que nós vamos fazer aqui, que queremos fazer aqui desde o princípio, é logo ao nível da administração. Na administração nós achamos que não podemos. Nós temos 5 administradores e hoje em dia só um é que percebe futebol, teoricamente, não é? Mas pronto, acreditamos que ele percebe futebol. E aí nós achamos que é pouco. É pouco uma sociedade, neste caso uma SAD, Sociedade Anónima Desportiva, que tem como objeto praticamente único o futebol, dos 5 administradores só um é que perceber de futebol. E, portanto, o que nós queremos é mudar essa composição e, no mínimo, 2 ou 3 administradores sejam pessoas com provas dadas no futebol. Podem ter sido até antigos jogadores que, entretanto, acabaram as suas carreiras e fizeram os seus cursos, as suas licenciaturas, podem ser gestores que já têm créditos firmados e provas dadas ao nível do futebol nacional. É esse tipo de pessoas que, sobretudo, reúnam 3 ou 4 condições para nós são fundamentais. Ser credível, tem que ser pessoas credíveis. O Benfica está farto de descredibilidade. Tem que ser competentes. Tem que ser, sobretudo, perceber de futebol, provas dadas no futebol e benfiquistas. Benfiquistas. Claro, a última é sempre a melhor. A última é sempre a melhor. Eu deixo sempre aqui um suspense que é para... Não, a última tem que ser sempre benfiquista. Se não for benfiquistas, não se justifica. Porque no fim do dia, quando nós metemos um bocadinho de paixão e de emoção no nosso trabalho, rende mais do que quando trabalhamos só por causa do salário do fim do mês. Queremos que quando eu vou para casa chateado porque o Benfica empatou ou perdeu, que sintamos que do outro lado está acontecendo exatamente a mesma coisa. E não que seja mais um dia normal na vida daquelas pessoas. Exatamente. Porque não é. Não deve ser. Nós saímos com uma amargura ou chateados quando saímos. Não é? Sim, não duvido nada que principalmente o nosso speaker vá para casa e seja, e seja mais... Desculpem, não queria ser desconfortável. Ainda este fim de semana vimos tanto o João Félix como o Bernardo brilharem, tanto em Espanha como em Inglaterra. Onde é que encaixa o Seixal e os jogadores ali formados no seu projeto para o Benfica? Sendo que há noção que não é fácil competir com as grandes potências financeiras. Digo eu. É verdade. Ou será um mito? Pode ser um pouco tudo, mas nós temos que mudar o paradigma. E o paradigma que hoje em dia está no Benfica é que os jogadores servem para dar dinheiro ao Benfica. E a nossa mudança tem que ser, os jogadores servem para dar vitórias ao Benfica. E é esse paradigma que tem que se mudar. E quando esse paradigma for mudado, tudo dentro do Benfica mudará. Porque se eu vejo que os meus colegas ao lado, à primeira oportunidade, são vendidos porque são rendidos, porque rendem muito ao Benfica, obviamente que a minha motivação para lutar por um projeto é muito menor, porque eu sei que a seguir sou eu que me vou embora. E, portanto, aqui é, digamos... A formação para nós é essencial. O meu sonho, diria, era ter 6, 7 jogadores na equipa principal. Se calhar é um sonho, é uma utopia, mas é fundamental nós termos formação e forte na equipa principal, porque é a formação que vai passar a mística. Eu lembro, por exemplo, dos primeiros jogos que eu vi na minha vida, foi quando o Chalana entra na segunda parte num jogo. Todos nós já sabíamos na altura que o Chalana era um
um fenómeno nos Júniores, porque ele era o capitão dos Júniores e era um fenómeno. E quando ele entrou, ele não precisou de grande coisa para demonstrar que era bom. E o estádio não precisou de grande coisa para o apoiar. E a mística passou automaticamente. E hoje não. Hoje não temos isso. Portanto, respondendo à pergunta, o Seixal para nós é uma peça fundamental. E é fundamental porque cria essa mística, cria essa cultura de vitória, mas isso tem que ser implementado no Seixal e tem que ser implementado depois numa linha condutora, que é uma das propostas que nós temos para fazer nos primeiros 100 dias, é lançar exatamente um plano estratégico para o futebol, para saber onde é que o futebol do Benfica estará daqui a 10 anos. E como é que chegamos até lá? Para deixarmos de andar neste zigue-zague e nesta navegação à vista que o futebol do Benfica tem. De um dia apostamos na formação, no dia a seguir já não apostamos na formação, um dia investimos 100 milhões, no outro dia, que até podíamos ganhar o Penta, só investimos 9. Não é? Portanto, é esta navegação que tem que acabar e nós temos que saber, e tem que depois, a partir daí, haver um compromisso claro, quer da estrutura toda, quer dos jogadores, quer dos treinadores, quer de todo o staff. E o compromisso tem que ser com a vitória. E a partir daí vocês podem dizer, ok, está bem, mas os jogadores, pá, assim, como o Presidente disse, não é? O Benfica não lhe pode cortar as pernas, não é? Mas eles podem cortar as pernas ao Benfica, não é? Portanto, isso é uma coisa engraçada. Mas nós o que temos que fazer é depois, com esses jogadores no plantel, numa equipa vitoriosa, onde eles realmente sentem que podem estar nos grandes palcos da Europa, é óbvio que o dinheiro vai sempre contar, claro que vai contar, mas se nós não tivéssemos gasto milhões e milhões em caminhões de jogadores, provavelmente teríamos tido mais capacidade. É uma das medidas que referem, controlar a folha salarial. Claro, que é você tem não sei quantos jogadores que andam por aí que a gente não sabe o que é que andam propriamente a fazer na folha salarial do Benfica, nós é que estamos a pagar. E depois não temos capacidade de reter os nossos talentos, porque depois não chega para tudo. E depois não chega para tudo, porquê? Porque depois também a estratégia é toda baseada no dinheiro. Se vocês estiverem motivados, por exemplo, na vossa empresa, estiver motivado com o projeto em si, provavelmente até aceitam um aumento de salário mais baixo. Se não estiver motivado e só lá estiver pelo dinheiro, seguramente vai pedir muito mais. Mas sendo que o Seixal continua, ou seja, que os jovens continuam a querer vir para o Seixal, é que eu acho que esse paradigma está a mudar um Mas pouco. É isso que eu estou a dizer. Provavelmente os jovens não querem vir para o Seixal porque já perceberam que nós, em vez de termos aqueles ovos de ouro, os chocarmos como deve ser e depois dar galos vistosos ou águias vistosas, não é? Não, pegamos nos ovos e vendemos-los. E as águias depois voam e vão para outros lados. E isso é que nós devíamos mudar esse paradigma. O jogador até pode não ser mau, mesmo assim. Se for um carreirista, que quer simplesmente... Mas se for um carreirista, ele vai, mas é para a Ásia ou para o Médio Oriente, que aí ganha muito mais. Mas então, e agora metendo a deixa. Temos o contrato com o nosso treinador profissional, com o nosso treinador, para mais uns anos. Jorge Jesus é parte do problema ou é parte da solução? Eu diria, dentro do que lhe acabei de dizer, deste plano estratégico, em que nós, uma das coisas que será feita, obviamente, pelo Conselho de Administração, que vamos eleger, com gente realmente com provas dadas e com conhecimentos no futebol, nesse plano, obviamente, tem que vir uma série de definições, entre elas o sistema de jogo, os perfis de jogadores, os perfis de treinadores, e esse plano, ponto número 1, comigo, o Jorge Jesus ficará até ao final do contrato, eu não rasgo contratos, e terá todas as condições que ele quiser para conseguir atingir os objetivos a que se propôs no início da época. No final da época, esse plano estratégico ser-lhe apresentado, e ele próprio verá se tem condições ou não para incorporar aquele projeto e se comprometer com ele. E é aí, portanto, que depois a seguir a decisão será tomada por ele e por nós. Ok, muito bem. Vamos avançando aqui na nossa conversa para a gente tentar chegar a vários pontos, para não forçar muito. Como é que será a relação do Benfica com os seus principais rivais, tanto na Liga como na Federação? Nós o que defendemos para o Benfica são valores, como vocês viram, de transparência e democracia. Portanto, qualquer entidade que defenda valores de transparência e democracia tem as portas abertas da Luz e será um parceiro nosso. Todas as entidades que não defendam estes valores terão as portas fechadas e terão uma luta da nossa parte, um confronto direto com essas personalidades. Ou seja, uma relação institucional e só isso? O mínimo possível. Porque se eu defendo para a minha casa transparência e democracia, nunca aceitarei estar
a dialogar com alguém que não tem os mesmos valores que eu. Nem o João. Muito menos contratar, não é? Claro, isso está fora de questão, quer dizer, isso está fora de questão, portanto. Nós não vamos ter em casa aquilo que realmente, que não vamos convidar para a nossa casa pessoas que não têm os mesmos valores que nós. Fazemos isso na vida e fazemos isso no Benfica. Claro. João, vamos fechar aqui o plano desportivo com esta última pergunta. No ponto 13, indicam que a equipa feminina de futebol deve passar para a esfera da SAD. Sim. E, igualmente, importante que devem aproveitar todas as condições do Seixal. A pergunta é, o Benfica tem um problema com as mulheres? Não, eu acho, quer dizer, eu quero acreditar que não tem problema nenhum. Eu acho que nós o que defendemos é exatamente que as mulheres devem vir para a SAD, devem estar na SAD e devem ter as mesmas condições. Ou seja, nós temos as estruturas montadas. Se temos as estruturas montadas, se temos em termos de campos, em termos de todos os recursos que temos para a equipa masculina, então nós só temos que pegar nessas mulheres e trazê-las para o Seixal e trazê-las para a luz quando forem jogos importantes e dar-lhes tudo o que elas merecem, porque elas merecem tudo. O que têm feito pelo Benfica tem sido muito bom e, portanto, merecem tudo o que nós lhe possamos dar. Portanto, Francisco, assume que nós estamos a gravar isto uma segunda-feira, amanhã joga-se um Benfica-Bayern Munique, o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, que o jogo de amanhã faria todo o sentido de ser na Luz. Eu acho que faria todo o sentido de ser na Luz. E temos um problema com associativismo nas mulheres, ou seja, conseguir pôr as mulheres nas listas, as mulheres um pouco às assembleias, esse problema existe, não é? Esse problema existe. Não, esse problema existe e nós sofremos na pele, porque nós convidámos 3 mulheres para incorporarem a nossa lista e infelizmente nenhuma delas aceitou. Por uma razão ou por outras, enfim, houve várias razões, mas nenhuma aceitou. Agora, eu acredito que também não aceitaram por aquilo que falávamos há pouco, que é esta falta de transparência, esta falta de democracia, esta falta de saberes de conviver, não é? E acho que mudando este paradigma, eu tenho a certeza que mais mulheres vão aparecer, porque nós temos estado a receber muitos apoios de mulheres que dizem, se fosse de outra maneira eu também participava. Realmente a imagem que está associada um pouco a isto tem prejudicado essa participação das mulheres. E acho que faz parte, enquanto benfiquistas, também alterarmos essa imagem e darmos uma imagem de mais modernidade, de mais transparência, de mais democracia, para que as mulheres venham intervir no Benfica, como já no passado. Houve várias mulheres que estiveram nos órgãos sociais do Benfica e que fizeram excelentes papéis. Eu não quero imaginar, era as redes sociais, se com os homens é o que é, nem quero imaginar se fosse com as mulheres, não é? Isso aí são brincadeiras. João, vamos avançar então para as modalidades. Francisco, como é que será a sua estrutura de gestão nas modalidades de pavilhão e fora dos pavilhões? A estrutura será nós temos um vice-presidente em termos de direção para as modalidades e depois teremos um diretor desportivo, que é essa pessoa que realmente vai mandar. E teremos depois um team manager para cada modalidade. Portanto, essa será a estrutura e a partir daí será o team manager a controlar as equipas e tudo o que é necessário e a responder diretamente ao diretor-geral, um diretor-geral à séria. O Francisco é presença habitual nos pavilhões. Conta com os atuais colaboradores do clube ou é necessário mudar as pessoas também para mudar mentalidades e melhorar alguns resultados? Como eu lhe estou a dizer, isso é uma questão que nós vamos ter que ver efetivamente falando com as pessoas. Porque aquilo que eu lhe estava a dizer, também vamos fazer um plano estratégico para as modalidades. E queremos saber, cada uma das modalidades, por exemplo, nós queremos passar a colocar nos orçamentos qual é que são as receitas e os custos de cada modalidade, para nós sabermos exatamente quanto é que cada modalidade gasta e gera. E, portanto, isso, e o team manager ser responsabilizado por isso, e o diretor-geral ser responsabilizado por isso, e podemos depois apoiar aquelas que estão mais deficitárias, ou o contrário. Portanto, essa transparência também tem que passar nas modalidades. E ao fazer esse plano que vamos criar, vão ser novamente definidos perfis de team managers, de diretores-gerais, e veremos se alguém que está no Benfica se adapta ou não. Fala-se muito que falta gente dos pavilhões a acompanhar as modalidades. Como é que se pode alterar essa situação?
Vocês apresentam 2 ou 3 opções, Pá, hipóteses. eu até lhe dizia, no meu tempo, os pavilhões estavam cheios, sabe? Porquê? Porque eu, quando era miúdo, com o meu pai, nós íamos de manhã para o estádio. E havia essa preocupação, o Benfica tinha essa preocupação de, no mesmo dia, ou quando a equipa de futebol jogava, criar, pôr outras equipas a jogar, criar o calendário, por forma que nós, eu ia com o meu pai, de manhã, nós íamos ver hockey camp, íamos ver uma série de modalidades que havia, depois almoçávamos lá, víamos o futebol e depois íamos ver o hóquei, o basquetebol, íamos ver uma série de modalidades. É um dia de Benfica. É um dia à Benfica. E é isso que deve fazer. Quer dizer, o Benfica deve promover os dias à Benfica, em que os sócios vão e depois há o convívio entre os sócios, há o discutir, há o trocar ideias, há o falar deste ou daquele atleta. Isso é que é o que nós chamamos o benficar, que se tem afastado. Não deixa de ser estranho quando temos cada vez mais número de sócios, Exatamente. teoricamente, ou seja, haveria mais gente para encher os pavilhões. Mas se não há preocupação nenhuma, volto a dizer, isto está sempre tudo ligado. Há secções a jogarem às 10 da noite num dia de semana. Pois, Pronto, não faz o mínimo então não é, sentido. isso é quase a mesma coisa de criar a Assembleias Gerais à terça-feira às 21h30, às 21h30 é para participar, são sempre os mesmos, não é? Portanto, o princípio é o mesmo, ou seja, se não há da parte do Benfica a preocupação de motivar os benfiquistas para estarem presentes e para apoiarem as suas equipas, Acha que o clube tem um papel fundamental nisso? eu acho que Essencial? o clube tem um papel fundamental nisso. Okay. Tem que ter, porque há aí uma espécie de organização. Não quer dizer que os sócios também não possam fazer, mas o Benfica tem que dar o exemplo, comunicar no jogo. Ou seja, veja, por exemplo, deveria, durante um jogo de futebol, no meu tempo, isso existia nos alto-falantes, dizia, agora a seguir o Benfica vai ter um jogo de basquetebol com não sei quem. Percebe? E nós saíamos do jogo de futebol, íamos todos a correr para ir apoiar o Benfica no basquete ou no hóquei, onde fosse. O próprio Benfica divulgava internamente e não deixava as pessoas ir para casa para irem aos pavilhões a apoiar. Acabou isso tudo. Pois, mas parece que o futebol vive ali num mundo à parte. Claro, porque é aí que vem a receita e, portanto, esse é que interessa. Ainda hoje comentava com uma das atletas da nossa equipa de futebol feminino, que jogam amanhã então, e comentava com ela a dizer, pá, o Benfica devia ter começado o trabalho de divulgação do jogo de amanhã há uma semana atrás. O que é que o Benfica faz? Manda uma newsletter. Faz um vídeo. Não, faz um vídeo. Um vídeo é produzido no dia em que elas foram tirar umas fotos. Quer dizer, não tem nada a ver. Aquele vídeo podia ser posto num Benfica. Ora, aí está. Estão lá os ecrãs, estão a passar uma série de coisas que ninguém vê. Quando se poderia, naquele preciso momento, alertar toda a gente, vamos apoiar as nossas atletas no dia que é um jogo importantíssimo. Estão na fase de grupo a primeira vez, tudo mais. Sim. Nesse aspecto, o Benfica não divulga bem. Parece que só quando se ganha é que, está a ver? Eu lembro, por exemplo, o resultado do futsal, o resultado ainda do futsal feminino, ainda há outra semana, não sequer, nem meteram quando o jogo acabou, estás a ver? Portanto, é isto também que estás a ver? Nós, olha, vou-lhe dar um exemplo. Nós, ainda no tempo da Associação de Adeptos Benfiquistas, fizemos associado com uma casa do Benfica, fizemos uma ação muito engraçada e que funcionou muito bem, que chamámos de O Inferno no Pavilhão. Porque nós encontramos um dia em que havia 3 ou 4, havia o vôlei, havia a minha memória, como eu digo, havia um jogo de hóquei patins que é importante e havia ainda, e penso que era basquetebol. E havia esses 3 jogos no mesmo dia. E nós dissemos, bem, vamos aqui fazer um dia à Benfica, divulgámos aquilo, chamámos-lhe O Inferno no Pavilhão, e praticamente, não enchemos o pavilhão, mas ajudámos muito, gente que vem de todo o país, para ver esses jogos. Quer dizer, e fomos nós, sem meios praticamente nenhum, só usando as redes sociais. Agora imaginem isto divulgado como deve ser, em BTVs, que lá está, voltamos sempre à mesma tecla, que deveria servir para informar os sócios e não para desinformar. Não? Sim, sem dúvida. Se bem que muito. Mas pronto, a Benfica TV. Vamos passar à frente. Já chegaremos à comunicação. Francisco, é conhecida a sua ligação ao rugby também. É verdade. Enquanto antigo atleta, e é também uma das bandeiras do seu programa. Vá. A reavaliação da equipa de ciclismo também. Há orçamento para isto tudo ou não?
Epá, vamos lá ver, o ciclismo é uma coisa à parte. O ciclismo é uma coisa à parte. O ciclismo é uma paixão também, porque é uma paixão no sentido em que ele faz parte do emblema. Pá, quando falamos de divulgar o Benfica no estrangeiro, Exatamente. Portanto, falar com eu se ver o Benfica no Paris-Roubaix, exatamente. Portanto, isso é uma missão que nós temos e que vamos levar até às últimas consequências de encontrar um parceiro que nos ajude a criar uma equipa competitiva, não só em Portugal, mas em termos europeus. E isso eu acho que, enfim, há algumas ideias que temos e que vamos explorar, e que eu creio que é possível nós avançarmos definitivamente para essa modalidade, que é uma modalidade que está na gênese do Benfica e, portanto, tem que vir, mais dia ou menos dia tem que vir. Durante muitos anos servia para levar o nome do Benfica. É dentro do país, muita gente conheceu Exatamente. a primeira vez pelas camisolas. Exatamente. E esse parceiro que está a falar é o tal parceiro que falam às tantas num parceiro global para as modalidades, ou é só para o ciclismo? Esse vai ser só para o ciclismo. O ciclismo é um desporto relativamente caro e, portanto, é um desporto só para o ciclismo. Relativamente às modalidades, ainda não temos o parceiro identificado, enfim, temos alguns potenciais. Como viu na nossa lista, nós temos muita gente ligada ao marketing e, portanto, temos alguma facilidade em chegar, em trabalhar esses canais. E nós, o que queremos tem a ver exclusivamente com uma questão de publicidade. Ou seja, encontrar um parceiro que consiga patrocinar 4 ou 5 modalidades de pavilhão, para o parceiro é muito melhor. Porque o share que ele vai encontrar em termos de cobertura não tem nada a ver com patrocinar uma só modalidade. E nessa perspectiva nós conseguimos ir buscar um orçamento maior. Como também temos dentro do nosso programa outra das ideias, que é na parte da BTV, disponibilizar as modalidades em canal aberto, em algumas modalidades. Porque não há razão. Quer dizer, eu compreendo que as pessoas paguem para ver o Benfica, o futebol e jogos importantes. Agora, ninguém vai pagar, ou ainda ninguém vai pagar para ver modalidades. E, portanto, aí, se nós queremos desenvolver as modalidades... Porquê é que não aproveitamos os outros canais do clube? Devíamos aproveitar tudo. YouTube da vida. Devíamos aproveitar, exatamente, devíamos aproveitar tudo. E assim garantíamos que a publicidade está nas camisolas. Não, exatamente, está a mais gente. E é isso que nós queremos. É nesse caminho e conseguimos um share muito maior em termos de audiência. Para fecharmos aqui a questão das modalidades, o Benfica deve ser um clube de formação ou um clube comprador em que ganhar é realmente o único objetivo? Epá, eu acho que deve ser as duas coisas. Aqui não podemos separar, porque temos modalidades, temos modalidades em temos modalidades em que a nossa formação pode ser quase suficiente, temos modalidades em que é muito difícil a nossa formação ser suficiente para conseguirmos atingir os resultados, e os resultados que o Benfica tem é sempre ganhar, quer dizer, não, é ganhar, não há outra hipótese. Portanto, aí, e além de que o Benfica tem aqui também um papel social que não se pode esquecer. A nossa formação, além de ser na parte da competição, também é um papel social que o Benfica tem, porque o Estado, infelizmente, retira-se desse papel, e o Benfica tem esse papel social de, por esse país fora, formar gente em termos desportivo. Portanto, muitas das casas nisso são um exemplo. Exatamente. Portanto, nós não podemos fugir a isso. E óbvio que se pudéssemos ter só atletas de formação nas nossas equipas, era ótimo, mas isso seria utópico estar a pensar numa coisa dessa. Portanto, formação sim, sempre, mas para ganhar, em algumas das modalidades temos que investir. João, avançamos para a parte mais financeira, que também interessa sempre nestas questões. A Benfica SAD tem apresentado um histórico, nos últimos anos, positivo, teríamos que o dizer. Como é que se podem melhorar estes resultados, sem parecer que estamos sempre a criticar e a dizer, fazer o discurso anti-sistema, eles fazem tudo mal? Não, alguma coisa também está a ser feita bem. Claro, João. O que se pode fazer melhor? A única coisa que se pode fazer melhor na gestão é simples, é trabalhar bem os custos e os proveitos. Portanto, o que nós não podemos fazer é aquilo que fizemos, por exemplo, este ano. Um aumento de custos brutal. Um aumento de custos brutal e as receitas baixaram por aí abaixo. Portanto, o que temos de perceber é que a gestão é feita entre custos e proveitos. Portanto, se nós baixarmos as receitas, o que é que podemos fazer para melhorar? Aumentar as receitas, baixar os custos. Como é que se aumenta a receita? Participando na Champions, não é? Bilhética, merchandising. Como é que se baixa os custos? Salários. E deixar de comprar caminhões de jogadores e pagar os jogadores que nem sequer, às vezes, vestem a camisola do Benfica ou sequer ainda jogam no Benfica. Portanto, se conseguir balancear estes dois fatores desta forma positiva, acredito que é relativamente fácil melhorar os resultados. E que medidas é que devem ser tomadas para evitar esses erros de gestão? Isto que eu estou a dizer, a critério.
sobretudo é critério. Ou seja, nós temos que ter critério quando vamos fazer compras. Nós quando vamos comprar alguma coisa, enfim, ou esbanjamos dinheiro, e há o despesismo, ou somos criteriosos. E se somos criteriosos, nós temos que dizer, ok, eu vou comprar, eu preciso de um lateral direito, vou comprar um lateral direito. Não vou comprar um avançado, não é? Mas como o avançado está aqui em bom mercado, eu aproveito e compro isto. Não interessa, porque depois aquele avançado nem joga e carrega a folha salarial. Portanto, tem que haver critério, tem que haver contenção na forma como as coisas são feitas, porque só assim é que se consegue ter uma boa gestão. Temos falado muitas vezes da importância da auditoria externa, assim que entrarem, ganhando assim que entrarem. Será que deveria haver auditorias anuais, bianuais, alguma coisa para que depois houvesse sempre uma garantia dos sócios, uma maior fiscalização dos sócios? Sim, eu acho, desde logo, uma auditoria, quando uma nova direção entra, acho que é obrigatório, que é aquilo que nós vamos fazer logo nos primeiros 100 dias, uma auditoria forense, para percebermos exatamente tudo o que se passou nestes últimos, digamos, 20 anos, e acredito que há ali muita coisa para explicar, sobretudo ao nível de algumas decisões de gestão. E depois eu acredito que também deve fazer outra auditoria no final do mandato. São as duas auditorias maiores. Pois há auditorias anuais, mas isso é obrigatório por lei. Agora, estas auditorias mais alargadas devem ser no princípio quando se entra e quando se sai, para nós também sabermos como é que vamos entregar o Benfica a quem vem. E podemos confrontar e dizer, não, eu entreguei desta forma, está assim. E acho que isso deve ser feito. E depois, óbvio, vamos lá ver, é óbvio que a comunicação com os sócios deve ser muito mais frequente. Deve ser muito mais frequente. Eu acho que não deveria ser tão... E é uma das propostas que temos... Frequente e simples. Exatamente. E não devia ser... uma das propostas que temos é baixar esta complexidade que há de convocar Assembleias Gerais Extraordinárias. As pessoas devem querer saber, quando há dúvidas, e convocar com relativa facilidade. Para a direção, é relativamente fácil chegar a uma Assembleia Geral e explicar o que é que se passa, se realmente não tiver rabos de palha, não é? Agora... E, portanto, chegar ali e explicar aos sócios, os sócios dizerem, olha, eu não percebo isto, isto e isto. Ok, nós vamos explicar, olha, isto fez assim, por isto e por isto e por isto. É relativamente simples, não deve ser. Nós, inclusivamente, nessa matéria, também temos uma proposta, e até vos posso dar aqui essa notícia em primeira mão. Os próprios adeptos têm que ter uma capacidade de dialogar com o Benfica muito mais facilitada do que aquilo que temos. E, por isso, nós temos a figura que vamos criar, que é o provedor do adepto, e que fizemos o convite ontem, e que honrosamente nos foi aceita, e que vai ser o professor Alberto Miguens, que vai ser o nosso provedor do adepto, porque é a pessoa que vai depender diretamente da mesa da Assembleia Geral, vai trabalhar em colaboração com a mesa da Assembleia Geral, e que é a pessoa que todos os adeptos, com dúvidas que tenham, com ideias que tenham, nós somos 6 milhões. Mas e com 6 milhões... O oficial de ligação? Epá, pois não sei, mas a verdade é que não funciona, e quando não funciona é simples, substituo, não há nada a fazer. Sim. Não há a fazer. Portanto, nós temos alguém que nos garantiu, e pelo conhecimento que temos dele, que é uma pessoa que não deixa nada em saco roto, e portanto é a pessoa ideal para que os adeptos possam pôr as suas dúvidas. Nós somos 6 milhões, está a ver? Em 6 milhões há muito boas ideias. E essas ideias têm que ser aproveitadas pelo Benfica. Nós não podemos cristalizar, achar que somos os donos da verdade e que sabemos tudo, porque depois fazemos as asneiras que temos visto, não é? Parece que alguns funcionários do Benfica ainda não lidam bem com boas ideias que venham de fora. Pois, mas isso é o problema é deles. O problema é deles. Claro. Não é? Bom, estamos aqui a falar de ideias e já falámos também da Benfica TV. Qual é a sua posição relativamente aos direitos televisivos? É a favor da negociação individual ou da centralização dos direitos televisivos? Olha, eu sobre a proposta dos direitos televisivos ainda não percebi bem o que é. Porque ainda, sinceramente, não sei se é impressão, se é desconhecimento meu, mas eu ainda não percebi quanto é que isto tudo representa. E se o Benfica, no meio disto tudo, for prejudicado minimamente, eu não estou de acordo. Não estou de acordo porque não acredito que não quer que o Benfica seja prejudicado, porque ao sermos prejudicado aqui vamos perder competitividade internacional e isso eu não aceito. Portanto, a partir daí é algo que eu tenho que perceber, que ainda não percebi bem qual é que é o bolo. Agora, o que acredito é que o bolo deveria crescer, ou seja, a Liga deveria estar mais preocupada em fazer crescer este bolo do que em querer parti-lo em mais bocados. Porque fazendo crescer o bolo, as fatias serão maiores para todos. Exatamente, serão maiores para todos.
não fazendo crescer o bolo. As fatias são mais Jogos pequenas às para 9 todos. da noite, segunda-feira, não ajuda. Ora, Há está. uma série de coisas que Exatamente, tornam- quer dizer, é assim que vamos fazer crescer o bolo? Jogos com muitas faltas, jogos com poucos adeptos. Perfeitamente, é exatamente isso, João, Mas que acaba de a dizer. questão dos adeptos é outro assunto que, e mesmo nós, ainda agora, vimos isso. O Benfica invicto, antes de chegar ao jogo com o Portimonense, e também não enchemos o estádio. Claro. Isso Isso é uma problemática. Só posto à venda em cima da hora. Eu acho que é uma das justificações. João, há sempre Sim, e na Era questão- Era férias, era porque E ainda a questão por cima, do certificado, e porque vocês eu até já lá ia, porque é uma ideia Tinha que ser. super interessante, que foi a questão do Red Pass e do certificado, fazeres o upload Exatamente, do automático certificado. do certificado, que é uma grande ideia, pá, e que permite e que aquelas filas iam desaparecer. Exatamente. Mesmo a... Porque ontem nós Sim, mas é uma grande ideia. e no uma jogo coisa tão no jogo simples. com o Boa Vista nem viu o primeiro gol porque estava na fila ainda. Sim, sim, sim. Pois. É impressionante. Continuando. E a posição em relação ao naming do estádio e do centro de estágios? Aí temos que dividir as coisas. Relativamente ao naming do centro de estágio, aí é uma questão de negociar. Ele já teve um naming, era o Caixa Campos, portanto, enfim, é só negociar e encontrar alguma empresa que realmente queira comprar. Em relação ao Estado da Luz, é outra coisa completamente diferente. O Estado da Luz é um símbolo. E, portanto, tudo o que de alguma forma mexa nos símbolos do Benfica tem que ser aprovado pelos sócios, em Assembleia Geral. Nós não podemos ter esta vergonha, está a ver, que é mexerem na bandeira, no nosso emblema, mexerem no nosso emblema, ir completamente contra o regulamento, está a ver, em que, afinal, onde diz o regulamento que a águia está a segurar um listão a dizer é pluribus uno, e depois, de repente, sabe-se lá porquê, a águia deixa de se preocupar com o listão e fica a preocupar-se com o pneu. Está a ver? Hoje em dia a águia está a segurar no pneu. Não sei se isso tem alguma influência, mas pronto. Não sei, se calhar é uma questão de marketing, é para vender Vai mais. ser, deve ser vender Na mais China pneus, vende-se vender mais vende-se pneus, mais. mais pneus. Mas e qualquer marca era possível de apoiar, patrocinar o estádio? Ou mesmo à partida o Benfica também tinha que ter algum cuidado com algumas? Tudo tinha que ser, tudo nessa matéria, eu não aceitarei mexer em nada que tenha a ver com os símbolos do Benfica sem uma aprovação maciça dos sócios. Os sócios é que são os donos do clube. Os sócios, à Assembleia Geral. sempre, Assembleias Gerais, e não é Assembleias Gerais daquelas de 100 sócios. Está a ver? Porque isso também eu acho que isso não é nada. São Assembleias Gerais que têm que ser, lá está, outra vez, divulgadas, promovidas, dizer aos sócios o que é que se vai efetivamente passar e o que é que está em jogo, para os sócios estarem conscientes daquilo que vão decidir. E, portanto, não se vai mudar o naming do Estado da Luz porque 100 pessoas vão a uma Assembleia e dizem que sim. Não é assim que eu entendo Mas isso. isso é o que nós falávamos há pouco. Isso aí também é culpa nossa, que eu cheguei a ir a assembleias ali por cima dos camarotes, nem sei como é que aquela zona se chama, e que estava mesmo muito pouca gente. Sérgio, está bem, mas e quem é que sabia que havia essas assembleias? também é verdade, Está a ver? é verdade, é verdade, O problema é era verdade. esse, era porque aquilo vinham... nem SMS, quer dizer, chegávamos a mandar SMS para comprar relógios, não é? Relógios, cascóis e não sei o quê. Uma venda abusiva de pedras. Exatamente, e nunca nos mandavam. Agora começaram a mandar, porque nós fizemos esforços nesse sentido, é que começaram a mandar SMS por causa das Assembleias Gerais. Porque antigamente nem isso mandavam. E a Assembleia Geral Mas eu Extraordinária não tenho teve, só a teve certeza, essa extraordinária- A extraordinária teve. Teve? Teve porque ele foi obrigatório, teve aí uma convocatória no jornal. Lembro do e-mail da Ordinária, não me lembro da Extraordinária. Sim, mas- vinha. Vinha porque eles foram obrigados depois a publicar. Referem no ponto D9 a continuação da promoção de atividades corporate no Estádio da Luz. Isto também se aplica também a concertos, coisas como aconteceu com o Ed Sheeran, com os riscos que isso pode ter depois para o relevado. Claro, eu volto a dizer, a mudança de paradigma tem que ser assumida a 100%. E a nossa mudança de paradigma é que o Benfica nasceu, a sua gênese está em ganhar. Foram um conjunto de 24 homens que se juntaram para ganhar. E, portanto, nada está acima de ganhar. Portanto, tudo aquilo que de alguma forma possa beliscar, perturbar ou impedir que o Benfica ganhe ou tenha uma pior performance desportiva, para mim está fora de questão. Eu já não me lembro se até quando foi aquela questão da igreja, se não foi ali perto de um jogo. Já não tenho ideia. Pois, e depois houve uma altura também que mudaram o relevado e depois tivemos Mas lá ali uma depois do série... concerto do Ed Sheeran. Pois, estão-me ali a fazer sinal que não. João, vamos lá então para a parte do associativismo e da comunicação. Francisco, uma pergunta muito frontal. Acha que
que falta benfiquismo no Benfica? No Benfica. Por aquilo que acabaste de falar, eu acho que é simples a resposta, é que falta muito benfiquismo. Porque o benfiquismo é uma prática, nós temos que praticar o benfiquismo. E o que tem vindo a acontecer é exatamente ao contrário. Ou seja, o Benfica devia promover o benfiquismo junto dos sócios e não o promove, porque era que os sócios, enfim, aquele conceito do sócio-cliente em vez de ter o sócio-adepto. E isso gera-se não só... Não acha que o kit... Isto é uma questão que nós temos muitas vezes, que é a questão que quando é lançado o kit de sócio, já que é uma mexida de anos, também não veio promover esse afastamento, ou seja, largar qualquer... Mas, ou seja, era facilidade com sócio, é apenas ser um cliente. Claro, mas ou seja, é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, você quando deixa de ter dias à Benfica, você quando deixa de ter assembleias gerais participadas, você quando deixa de ter comunicação das atividades do Benfica, isso faz com que o benfiquismo vá adormecendo, porque a pessoa começa a montar o seu dia e a sua vida afastando-se do Benfica. E isso tem sido... De o Sérgio ter sido proposto como sócio pelo João, por exemplo. Certo. Isso é algo que se perdeu. Faria sentido em 2021 isso? Ou olha para esta situação, por exemplo, dos kits de sócio... Esse aí foi mais uma peça que foi dada no sentido de afastar essa cultura que havia, em que era o sócio que propunha o outro, era o pai que propunha o filho, isso tudo foi-se perdendo, efetivamente, e essa foi mais uma peça nisso. Nós temos algumas ideias nessa matéria. Por exemplo, veja, fazer, por exemplo, o sócio estudante que temos, que é de ajudar, de fazer com que os sócios que têm menos possibilidade possam participar. Nas casas, por exemplo, onde você tem, onde são ainda alguns focos de benfiquismo, está a ver? O Benfica praticamente não apoia as casas. Está a ver? E que são verdadeiros polos de benfiquismo. E onde se pratica o benfiquismo, onde as pessoas vão todos os dias falar. É mais uma loja que um espaço. Exatamente. É uma fonte de receitas. E nós até temos aí, por exemplo, eu tenho visto aí a lista concorrente andar a passear pelas casas, como estávamos a falar, andar a passear pelas casas. Mas eu não vi uma medida que fosse apresentada pela lista concorrente para ajudar as casas. Nós temos medidas no nosso programa. Temos uma medida que consideramos que é muito boa e que vem dentro do sentido que estava a dizer, que é trazer os sócios que já são das casas, trazê-los para o Benfica. Porque você vai a uma casa e grande parte dos sócios que lá estão são sócios da casa, mas não são sócios do Benfica. As casas trazendo esses novos sócios para o Benfica, 25% da cotização... Mas não devia ser algo obrigatório, por exemplo? Epá, devia ser, mas não é. E, portanto, não vale a pena nós estarmos a falar na utopia do que é que devia ser. É aquilo que é, temos que arranjar soluções. E a solução que nós preconizamos é essa, que é ajudar as casas. Por um lado ajudamos as casas, damos 25% da cotização desse sócio de uma forma vitalícia. Portanto, trazer mais sócios para o Benfica, mas sócios esses lá está, que já trazem consigo o seu benfiquismo, porque são sócios que normalmente vão às casas do Benfica e que praticam o seu benfiquismo no seu dia-a-dia. Mais do que aqueles que só querem o cascol e o bilhete da época e depois que se calhar são capazes na época seguinte nem sequer comprar. Esta candidatura e o Movimento Servir Benfica têm ficado conhecidos pela luta que têm travado pelas mudanças estatutárias, pelas necessárias mudanças estatutárias. Quais são assim aquelas que, para quem está a chegar aqui neste momento, que tem que perceber que são mais urgentes, que são fundamentais? Destacando algumas. Vou destacar aqui meia dúzia delas, se me lembrar todas são muitas, mas, por exemplo, desde logo a elegibilidade do Presidente. Hoje em dia, está a ver, ninguém com menos de 43 anos pode se candidatar a sócio do Benfica, a Presidente do Benfica. É impossível. Não. É mais fácil para Presidente da República, não é? Depois, outra das coisas que nós temos, a possibilidade de eleger as listas dos órgãos sociais em separado. Não faz algum sentido... o Conselho Fiscal ser escolhido pela direção, ser um amigo meu que está no Conselho Fiscal, ou o Conselho Fiscal deveria, no limite... Num discurso simples, o Francisco podia se candidatar somente à Assembleia Geral, somente ao Conselho Fiscal. Por exemplo. Porquê? Porque isso é que tinha toda a lógica. Imagina que agora... eu vou-me candidatar à direção e havia uma lista concorrente que disse, eu vou-me candidatar ao Conselho Fiscal. Os benfiquistas teriam todo o interesse que isso acontecesse, porque o Conselho Fiscal iria-me fiscalizar
as minhas atitudes e provavelmente já não acontecia tudo aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos anos. Essa é outra delas. A importância da mesa da Assembleia. Esse, por exemplo. Outras, por exemplo, que nós temos, a disparidade de votos que há hoje em dia entre os sócios e as casas, por exemplo. Vejam o ridículo desta situação. Um sócio tem um ano de sócio, tem direito a um voto. Uma casa abre as portas, num ano, tem 50 votos. Está a ver? É uma disparidade, não tem razão de ser. Mas porquê é que a casa volta? Isso já é outra discussão. Só estou a falar aqui da disparidade. É que eu nem sequer. Isso é outra discussão e isso é uma discussão que seguramente vamos ter numa Assembleia Geral e vão ter que ser apresentados os prós e os contras, mas isso é outra discussão. Agora, a disparidade que existe só aqui é enorme, é gigantesca. Por exemplo, as Assembleias Gerais passarem a ser ao sábado. Tem alguma lógica nós temos Assembleias Gerais à quinta-feira à noite, às 9 da noite? Nós temos pessoas, por exemplo, de Braga, que vieram à Assembleia Geral, que chegaram a casa às 5 da manhã. Está a ver? Portanto, são algumas delas. Transmiti-las ou não transmiti-las? Transmiti-las em streaming, claro. É? Claro, tem toda a lógica. No fundo, a informação já está a chegar cá fora de qualquer forma. Não, mas nem precisa disso. Ouça, se nós entramos no portal... A Assembleia Geral não é de obrigar-nos a ir. Obrigar-nos a ir e É verdade, mas nós também gostaríamos, e aí sim, gostaríamos que... Há pessoas... Quem está nos Estados Unidos dificilmente vem, não é? Sim, percebe? Claro. Portanto, nessa perspectiva, e se nós temos a capacidade hoje em dia de entrar no portal para comprar o nosso bilhete e somos registados e só nós é que entramos, também é relativamente fácil eu entrar, porque aqui vocês falam, mas a seguir toda a gente vem cá. Não, eu entro, eu identifico-me, digo quem sou e tenho acesso à Assembleia. Para conhecimento, é óbvio que se eu puder ir à Assembleia, é sempre preferível, porque podemos... Agora, no limite eu diria... O ideal seria eu poder assistir via streaming e poder intervir via streaming. Isso é o ideal. E votar, eventualmente, percebe? Isso era o ideal que nós tínhamos. Mas aí, enfim, o sistema tinha que ser completamente diferente. Mas diria que era para todos os sócios, para sócios que estão... Sócios fora sócios que tivessem estrangeiros. Isso é que para mim tinha toda a lógica. Porque a partir do momento que nós pomos as Assembleias ao sábado, o facto do sócio que está em Braga vir ao sábado até Lisboa ver o Benfica um bocado, tem toda a lógica, não é? O cartão do adepto já foi implementado e as coisas não estão melhores no futebol português. Claro, porque aquilo é uma aberração da natureza, não é? O cartão do adepto é uma aberração da natureza. O Benfica já devia ter tomado uma posição? Claro que o Benfica já devia ter tomado uma posição. Quer dizer, quem está aqui a ser mais lesado? Quem é que é a maior massa adepta que existe em Portugal? É a nossa. Quem é que é o principal lesado? Somos nós. E, portanto, nós é que devíamos ter tomado a posição. No limite, devíamos já ter posto o Estado em tribunal por ser um diploma perfeitamente inconstitucional. E não fizemos rigorosamente nada. Já devíamos ter reduzido o número das nossas cadeiras no estádio para uma fila ou uma cadeira para mostrar o ridículo daquela situação. E não fazemos nada. Dizemos que vamos fazer, que temos aí umas reuniões, enfim, não sei se temos, se não temos. A verdade é que, palpavelmente, de uma forma clara, objetiva, para quem está de fora, ainda não fizemos nada. O Francisco está a dizer, podíamos pôr lá atrás do ecrã. Não era? Tinha lá uma cadeira, olha aqui. Está aqui. O lugar do adepto é este, é aqui atrás da ecrã, como é ali nos vizinhos de lá. O Departamento de Comunicação do clube também tem sido regularmente criticado. No entanto, parece... Como é que lhe chamou? Departamento de Comunicação. Mas parece que algo está a mudar. Pelo menos esta semana. Veremos. Eu só acredito quando vir mesmo. Qual é o vosso plano para uma das áreas mais importantes ou visíveis do clube? O nosso plano é uma reformulação completa, de 100%. Que é o Departamento de Comunicação do Benfica serve para informar os sócios. Não é para desinformar. Já falámos aqui isto. E o que temos visto é exatamente ao contrário. Nós temos ali personagens nos departamentos de comunicação, que faça sol ou se faça chuva, dizem sempre a mesma coisa. Porque, enfim, você chama de comunicação, eu podia-lhe chamar... pela frente um super... um super qualquer coisa, e, portanto, esse tipo de personagens, eu não sei o que é que estão a fazer no Benfica, sinceramente. É porque não sabem qual é a gênese do Benfica, não sabem qual é que é os fundamentos do Benfica, e, portanto, não sabem o que é que estão ali a fazer. Estão ali porque têm o seu salário no final do mês, pelos vistos, esse personagem até tem 3 salários, não é? E, portanto, deve ser por isso que lá está. E é isso, e o Benfica tem que mudar radicalmente nessa matéria,
tem que ter um departamento de comunicação para fazer aquilo que estávamos a falar, comunicar com os sócios, motivar os sócios para apoiar os seus atletas, trazer os sócios novamente para os estádios, para os pavilhões, para apoiar as equipas e para criar novamente esta relação saudável que deve haver entre os benfiquistas, de discutir o Benfica, de falar o Benfica, de apresentar novas ideias e novos projetos. E achas que os meios de comunicação do clube devem ser espaços também democráticos? Sem dúvida. Se nós queremos levar a democracia para dentro do Benfica, é óbvio que os meios de comunicação têm que ser espaços democráticos, onde toda a gente deve ter acesso, desde que tenha, e compreende-se, desde que tenha uma mensagem lúcida e interessante, mas deve ter o seu espaço para poder falar, quer bem, quer mal. Porque as coisas, nem tudo está bem, nós não podemos ter a veleidade de que fazemos tudo bem e que há sempre pessoas que têm ideias diferentes e às vezes melhores do que as nossas. Portanto, nós devemos ter a capacidade de ouvir, de perceber o que é que está bem, de extrair daí o que é que podemos realmente fazer, e isso só pode ser dado dando voz a todas essas pessoas. O debate com Rui Costa e as eleições no sábado são um avanço democrático? É um sinal de que... Isso é claramente um avanço democrático. É pena que o avanço democrático não tenha sido genuíno e tenha sido imposto. Mas pronto, a verdade foi que nós conseguimos impor, foi aceito e acredito que é um caminho sem retorno, porque só vai voltar atrás se os benfiquistas deixarem. Agora, se os benfiquistas não deixarem, foi um caminho que foi percorrido, é um caminho que já foi iniciado e que não há volta atrás. Mas vê isso como uma vitória? Eu não vejo como uma vitória, acho que é uma coisa perfeitamente normal. O problema era o que estava antigamente. Antigamente é que estava mal. Claro. Isto é o que devia ser sempre. Muito bem, João. Vamos para umas... Já quase Francisco já deu 10 entrevistas hoje. Vamos ter que ir àquele quiz, aquelas rapidinhas. Vamos àquela rapidinha, fácil. Vamos lá, João. Qual o jogador em atividade com mais jogos pelo Sport Lisboa Benfica? Atividade. Vou olhar para ali, já estou a ver. Está a jogar. É o único que joga atualmente no Benfica, com mais jogos. Com mais jogos... O André Almeida deve ser para aí, não é? É o segundo. É o Pizzi. Pizzi, pá. Eu estava entre os dois, pá. Foi azar. Em que ano foi inaugurado o antigo Estádio da Luz? O primeiro? O anterior. O anterior foi em 64 ou 65? 64? 54? Falhei por 10, pá. 54. Esta é mais recente. O Alberto ajudava. Qual o caminho do Benfica até à final da Liga Europa em 2012, 2013 contra o Chelsea? Só a fase depois de cairmos da Champions. Epá, não sei. Não, essa nem vale a pena. Mas foi aos jogos. Fui a alguns, mas não fui a todos. E eu não fixo. Uma meia-final épica aí. A meia-final épica. Com os Juventus. Não. Esse é do ano. Eu sou uma nulidade nisso. Não vale a pena. Bayern, memória não é comigo. Bayern, Bordeaux, Newcastle e a Fenerbahçe, que é talvez um dos melhores ambientes que tivemos em muito tempo. Também outra eu sou uma nulidade nisso. Quem marcou os golos do Benfica na final da Taça Latina em 1950? Arsénio e Julinho, Arsénio e Rogério Pipi, Jacinto e Julinho. É o Rogério Pipi. Neste não. Epa, mas sabiam? Arsénio e Julinho. Epa, poça. Já no prolongamento. Quantos títulos de campeão nacional tem a equipa masculina de rugby do Benfica? Se falha esta... 3, 7, 9 ou 11? 11. Não? 9. Epá, falhei por um. Foi depois da saída. Mas falta-nos pouco. E no feminino creio que temos 7. 7, deve ser por aí. Eu sei que houve uma altura que tínhamos mais do que qualquer um dos outros. Sim. E entretanto foi 20 anos depois. É que isto foi há 20 anos. Que a minha contabilidade parou há 20 anos. O último é de... Está a ver? A minha contabilidade parou há 20 anos. Um minuto para apelar ao voto dos benfiquistas. É simples. Eu acho que acho que os benfiquistas aqui vão estar confrontados entre duas opções. Que tem a ver, uma opção é a linha da continuidade, que nós chamamos, onde vamos continuar a ter, alguém que foi conivente e uma equipa conivente ou cúmplice com tudo o que se passou, negócios mal explicados, situações menos claras enfim, aquilo... pentas que foram perdidos, presidentes dos nossos rivais que foram ao nosso estádio vangloriar-se de terem ganho ali campeonatos, enfim, toda essa linha de continuidade que existe
é uma opção. E se os benfiquistas quiserem optar por aí, é a opção dos benfiquistas. Depois temos outra linha. A linha de alguém que chega ao Benfica com uma equipa de gestão, com gente com muita experiência, com gente que tem provas dadas em termos de sociedade civil, com gente com ideias novas, com gente que quer abordar os problemas de outra forma e que quer levar o Benfica para um patamar diferente, para onde possa e realmente combater problemas que vão surgir neste pós-pandemia e que são problemas complicados que estão a assolar muitos outros clubes na Europa e que o Benfica seguramente vai ter que os defrontar. E, portanto, a grande escolha entre os benfiquistas está nisto. Continuar a fazer o mesmo, uma equipa que faz há 20 anos faz o mesmo, que já está cansada, que já as ideias já não há ideias inovadoras, é sempre a mesma coisa, é mais do mesmo, e uma equipa nova, uma equipa completamente nova que quer fazer do Benfica cada vez melhor. E, portanto, nós queremos e acreditamos que dia 9 nos vão dar um voto de confiança e vão nos deixar guiar o Benfica para um novo patamar, um Benfica cada vez mais forte, ainda maior do que já é. E por isso nós queremos um Benfica, como costumamos dizer, queremos um Benfica campeão, mas com valores e tradição. E por isso faz todo o sentido servir o Benfica. Muito bem. João, excelente maneira de terminar. Diz-me também o que é que temos até às eleições, o que é que temos aí mais programado? Olha, durante a semana vamos ter... veremos, esperemos que haja debate. Sim, eu acredito sim. Faremos um pequeno rescaldo depois do debate. Entretanto, na sexta-feira teremos mais um episódio e no domingo estaremos cá também para fazer o rescaldo das eleições. Pode ser que, entretanto, até lá, o Sr. Nuno Costa dê uma palavrinha depois de ver aqui a entrevista com o Francisco e perceber que no fim de tudo o que nós queremos é falar sobre o Benfica com honestidade e também transparência, que é uma palavra tão usada agora ultimamente. Francisco, resta-nos agradecer. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. Eu é que vos quero agradecer. Foi aqui um momento de benfiquismo. Gosto muito disto. São sempre bem-vindos a esta humilde casa e, mais uma vez, quero-vos agradecer pelo excelente trabalho que estão a fazer e pela forma como aí estão a enaltecer os valores do Benfica, os valores do convívio, do discutir o Benfica, da democracia. Muito obrigado a vocês por este trabalho excepcional que estão a fazer pelo Benfica. É isso mesmo. João, queres terminar? Posso agradecer mais uma vez, agradecer quem está desse lado, aos nossos patronos, a quem nos ouve regularmente, a quem comenta, a quem também vai fazendo Benfica. Já sabem, sigam-nos nas redes, sigam o site, estejam em todo lado, acompanhem e viva o Benfica! Viva o Benfica!